Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Rodrigues Lacerda. Sou médica veterinária e técnica em agropecuária. Estarei durante este módulo trabalhando com vocês na disciplina de Segurança Agrícola e Rural. Peço que em nossas aulas sejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam anotá-las e depois postá-las em nossos fóruns Tira Dúvida. Não nos esquecendo que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá, então? Hoje falaremos sobre o manuseio, cuidados e riscos envolvidos no trabalho com defensivos agrícolas, descarte de embalagens e resíduos desses defensivos. No campo da segurança do trabalho rural, muito tem se ouvido falar da importância da análise e gerenciamento de riscos, que nada mais é do que a prevenção. Uma das ferramentas mais poderosas no gerenciamento de riscos é o conhecimento, que leva às ações de prevenção. Segundo a norma BS 8800, um fator de risco é definido como a fonte ou situação com potencial de provocar danos em termos de ferimentos humanos ou problemas de saúde, danos à propriedade ou ao ambiente, e uma combinação disso tudo. E um risco é definido como a combinação da probabilidade e consequência de ocorrer um evento perigoso especificado. Sendo assim, toda empresa deve possuir um procedimento atualizado para identificar os perigos de suas atividades, produtos e serviços sobre os quais ela possa ter influência, para determinar aqueles que possam vir a se tornar riscos reais. Devemos adotar, então, um procedimento de 6 etapas para identificar os riscos associados. Comece selecionando uma atividade ou um processo. Identifique, então, todos os possíveis perigos dessa atividade ou deste processo que você selecionou. Depois, identifique os riscos associados. Avalie estes riscos para decidir se são toleráveis. Então, prepare um plano de ação de controle de risco e revise a adequação do plano de ação, reavaliando os riscos com base nos controles revisados e verifique se os mesmos são realmente toleráveis. Atualmente, o Brasil está entre os maiores produtores mundiais de alimentos. Sendo assim, é um forte consumidor de agrotóxicos. Para facilitar a identificação e evitar acidentes, todos os produtos devem apresentar nos rótulos uma faixa colorida indicativa de sua classe toxicológica. A classe 1 é representada pela cor vermelha e é indicativa de um produto extremamente tóxico. A classificação 2 é representada pela cor amarela e representa os produtos altamente tóxicos. Já a tarja azul é referente à classe 3 e representa os produtos mediamente tóxicos. E por último, a classe 4, que é representada pela cor verde e engloba os materiais pouco tóxicos. Os trabalhadores agrícolas estão sujeitos a um grande risco de intoxicação, devido ao contato intenso com agrotóxicos concentrados. Segundo o Manual da Associação Nacional de Defesa Vegetal, de 2010, a pele é o órgão mais exposto durante a pulverização. O contato pode ocorrer também durante a elaboração das caudas ou durante seu manuseio, limpeza dos equipamentos e da pulverização, e durante o descarte das embalagens vazias. Este contato pode causar quadros de dermatoses, como as dermatites de contato, que são patologias frequentes entre os usuários de agrotóxicos. Outras formas menos frequentes, mas que também podem ocorrer, são a urticária, a hipopigmentação da pele e alterações em unhas e cabelos. É consenso entre as autoridades e pesquisadores que os problemas enfrentados pelos trabalhadores com a intoxicação por agrotóxicos são decorrentes da não observação das instruções contidas nas bulas e rótulos dos produtos e não utilização dos equipamentos de segurança adequados.
A escolha de um método adequado de controle de risco requer de nós técnicos um grande conhecimento sobre as características do risco a ser controlado. Assim, trabalhamos as ações e métodos de controle de riscos primeiramente sobre o ambiente e não sobre o trabalhador exposto ao risco. Quando for necessária, devemos inclusive mudar o processo produtivo para termos eficiência no controle do risco. Para colocarmos em prática os métodos de controle, devemos tomar 3 tipos de medidas. As medidas de engenharia visam a intervenção no processo produtivo, na segurança de máquinas e na adequação dos ambientes e postos de trabalho. Já as medidas administrativas, que controlam o acesso de pessoas, jornada de trabalho, sinalizações, organização da CIPA, controle médico e treinamento. E as medidas individuais, que são responsáveis pela higiene pessoal, pela proteção individual e a adoção de práticas de trabalho, visando alterar o comportamento individual do trabalhador. Na aplicação das medidas de controles, 3 níveis de intervenção são propostos para controlar a exposição ao risco de contaminação por agrotóxicos, estando elas no processo de produção ou na geração do risco, na trajetória do agente entre a fonte e o trabalhador e no trabalhador sujeito ao risco. No processo de produção, onde é gerado o risco, este pode ser reduzido com medidas como controle biológico, mecânico e até com o uso de plantas mais resistentes. Na trajetória do agente danoso, entre a fonte e o trabalhador, o controle de risco que devemos trabalhar está principalmente no isolamento ou enclausuramento, buscando, através do uso de barreiras, eliminar o contato entre o agente e os trabalhadores potencialmente expostos a esse agente, ou reduzir os níveis dos contaminantes nos postos de trabalho. Quando trabalhamos na intervenção do profissional sujeito ao risco, devemos considerar que esta intervenção é complementar às intervenções anteriores já citadas, sobretudo porque tem capacidade bastante limitada no controle de riscos. Mas esse procedimento poderá reduzir a exposição aos agentes tóxicos, sem interferir diretamente sobre o risco. Não podemos esquecer que devemos sempre priorizar as intervenções com medidas coletivas, quando as mesmas não forem suficientes para controlar a exposição, colocando em risco o trabalhador. Devemos considerar a utilização de controles individuais. As intervenções individuais, como o uso de equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPI, devem ser consideradas providenciais complementares e não medidas que, porventura, venham a substituir as de alcance das coletivas. Um dos primeiros contatos do trabalhador com agente químico se faz no preparo da calda. Por isso, esse momento existe muito cuidado, pois é quando o trabalhador está manuseando o produto concentrado. Devemos, então, tomar alguns cuidados a fim de evitarmos acidentes. A embalagem deve ser aberta com cuidado para evitar derramamento do produto. Utilize balanças, copos graduados, baldes e funis específicos para o preparo da calda. Faça a lavagem da embalagem vazia logo após o esvaziamento da mesma. Após o preparo da calda, lave os utensílios e seque-os ao sol, usando apenas o agitador do pulverizador para misturar a calda. Utilize sempre água limpa para preparar a calda e evite o entupimento dos bicos de pulverizador. Verifique se todas as embalagens usadas estão fechadas e guarde-as no depósito. Manuseie os produtos longe de crianças, animais ou de pessoas desprotegidas. O sucesso do controle de pragas, doenças e plantas daninhas depende muito da qualidade da aplicação do agrotóxico. A maioria dos problemas de mau funcionamento dos produtos na lavoura ocorre devido à aplicação incorreta dos mesmos. Por isso,
Mantenha os equipamentos aplicadores sempre bem conservados. Lave os mesmos diariamente e faça a revisão e manutenção periódica, substituindo as mangueiras e os bicos danificados. Jamais utilize equipamentos com defeitos, vazamentos ou em condições de uso inadequadas. Leia o manual de instruções do fabricante do equipamento pulverizador e saiba como calibrá-lo sempre. Quando for aplicar um agrotóxico, verifique a velocidade do vento. Para facilitar a escolha do melhor momento para a pulverização de acordo com as características do vento, foi desenvolvida uma tabela que relaciona a velocidade do ar com suas características mais perceptíveis para saber se é recomendado ou não a pulverização de agrotóxicos na área no dado momento. Outras regras importantes durante a aplicação são sempre usar equipamentos de proteção individual para aplicar os agrotóxicos. Evite aplicar produtos fitossanitários nas horas mais quentes do dia. Não coma, não beba e não fume durante essas aplicações. Não desentupa bicos com a boca e, após a aplicação, mantenha as pessoas afastadas das áreas, observando o período de reentrada na lavoura. Contaminações podem ser evitadas com hábitos muito simples de higiene pessoal e de higiene coletiva. Os produtos químicos normalmente penetram no corpo do aplicador através do contato com a pele e através da boca, quando se manuseiam alimentos, bebidas ou cigarros com as mãos contaminadas. Por isso, é importante que os trabalhadores, ao fim de cada dia, lavem bem as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Lavem as roupas usadas na aplicação separadas de todas as outras da família. Tomem banho com bastante água e sabonete, lavando bem o couro cabeludo, as axilas, unhas e regiões genitais, e que mantenham sempre a barba bem feita e unhas e cabelos bem cortados. Normalmente, os casos de contaminação deve-se manter a calma e proceder com ações imediatas para descontaminar as partes atingidas, com o objetivo de eliminar a absorção do produto pelo corpo, antes de levar a vítima ao hospital. Geralmente, em casos como esses, o procedimento básico baseia-se em descontaminar a pessoa de acordo com as instruções de primeiros socorros do rótulo ou da bula do produto utilizado, dar banho e vestir uma roupa limpa na vítima, levando-a imediatamente para o hospital. Ligar para o telefone de emergência do fabricante, informando o nome, idade do paciente, o nome do médico e o telefone do hospital. Após o final do uso dos produtos, o responsável deve proceder com um descarte seguro das embalagens. O agricultor que não devolver as embalagens ou não prepará-las adequadamente poderá ser multado, além de ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. A lavagem das embalagens vazias é uma prática realizada no mundo inteiro para reduzir os riscos de contaminação das pessoas, proteger a natureza e aproveitar o produto até a última gota. A lavagem das embalagens vazias poderá ser feita de duas formas, pela tríplice lavagem ou lavagem sob pressão. A tríplice lavagem se baseia no enxágue da embalagem por 3 vezes consecutivas, com a agitação manual da embalagem fechada. Já a lavagem sob pressão se baseia em um exame em enxágue único, feito com equipamento próprio que lança um jato de água no recipiente. É dado prazo de 1 ano depois da compra ou do uso do produto para devolver as embalagens vazias. Enquanto isso, as embalagens vazias podem ser guardadas de forma organizada no mesmo depósito onde são armazenadas as embalagens cheias. Quando for organizar as embalagens dentro da caixa para devolução, alguns cuidados importantes devem ser seguidos, como nunca armazenar as embalagens lavadas ou não,
dentro de residências ou de alojamentos de pessoas e animais. Não armazenar as embalagens juntos com pessoas, animais, medicamentos e alimentos ou rações desses animais. O agricultor deve devolver as embalagens vazias na unidade de recebimento licenciada mais próxima de sua propriedade, cabendo ao revendedor informar na nota fiscal o endereço da unidade de recebimento dessas embalagens vazias. Todos os depósitos na zona rural ou industrial que, porventura, queiram se qualificar para receber e dar destino adequado às embalagens vazias de agrotóxicos devem seguir as recomendações da NBR 7505-1, tendo como principais requisitos observar, além da área necessária para o galpão de mais de 10 metros de movimentação para caminhões e carros, a área deve ser toda cercada com altura mínima de 1,5 metro. O portão deve ter no mínimo 4 metros de largura com 2 folhas. A área para movimentação de veículos deve ser com brita ou outro material impermeabilizante. Demais itens, como instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, entre outras, seguem as exigências pertinentes. Os postos de recebimento são as unidades de recebimento de embalagens com área mínima de 80 metros quadrados. São geridas por uma associação de distribuidores e realizam serviços de recebimento de embalagens lavadas e não lavadas, inspeção e classificação das embalagens lavadas e não lavadas, emissão de recibo, confirmando a entrega das embalagens e o encaminhamento das embalagens às centrais de recebimento. Já as centrais de recebimento são unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, licenciadas ambientalmente com no mínimo 160 metros quadrados de área construída, geridas usualmente por uma associação de distribuidores, com o cogerenciamento do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e realizam os serviços de recebimento de embalagens lavadas e não lavadas de agricultores, postos e estabelecimentos comerciais licenciados. Inspeção e classificação de embalagens lavadas e não lavadas é feita por este posto. Emissão de recibo, confirmando a entrega das embalagens, separação das embalagens por tipo, compactação dessas embalagens por tipo de material e a emissão de ordem de coleta para que o INPEV providencie o transporte para o destino final, que pode ser a reciclagem ou a incineração. Com vistas à segurança, o supervisor e os operadores deverão ser treinados para as atividades de recebimento, inspeção, triagem e armazenamento das embalagens vazias e a utilização dos equipamentos de proteção individual apropriados, conforme as ANR 6 e a ANR 31. As unidades de recebimento devem estar dotadas de equipamentos adequados para o manuseio das embalagens lavadas ou não, como empilhadeiras, estrados, material para identificação, entre outros. As embalagens rígidas laváveis deverão ser inspecionadas uma a uma quando as mesmas são entregues, verificando visualmente se todas elas estão adequadamente lavadas. As embalagens laváveis que não foram lavadas devem ser separadas, notificando-se o agricultor responsável e fazendo constar no verso do comprovante de recebimento as quantidades, tipos e a informação do não cumprimento da legislação quanto ao processo de lavagem. De acordo com a legislação, o agricultor poderá ser penalizado por não fazer a tríplice lavagem ou a lavagem sob pressão, como já visto. As embalagens rígidas e flexíveis secundárias, como caixas coletivas de papelão, cartuchos de cartolina e fibrolatas, devem ser inspecionadas uma a uma,
verificando se não há contaminação aparente. As embalagens contaminadas devem ser armazenadas na área segregada. As embalagens flexíveis só devem ser aceitas se estiverem guardadas dentro do saco plástico transparente padronizado, disponível nos revendedores, com etiqueta devidamente preenchida, e devem ser registradas no termo de responsabilidade, no comprovante de recebimento. As quantidades e tipos de embalagens recebidas devem ser escritas. No verso do documento, deverá ser anotada a quantidade das embalagens entregues em desacordo com a legislação. Uma cópia do documento deverá permanecer na unidade de recebimento. Nos postos de recebimento, as embalagens lavadas são separadas das não lavadas e simplesmente arrumadas, preferencialmente separando-as por matéria-prima, que pode ser o plástico, o metal, vidro ou caixas coletivas de papelão, para posterior transferência para uma central de recebimento. Então, nas unidades de recebimento, todas as embalagens não lavadas devem ser armazenadas separadas das lavadas, em local segregado, identificado com placas de advertência, ao abrigo das intempéries, com piso pavimentado, ventilado e fechado e com placas de acesso restrito. Em toda a propriedade rural, há grande geração de resíduos como embalagens de papelão, caixas de madeiras, sobras de alimentos, resíduos de banheiro, seringas e materiais para inseminação artificial de animais, restos de medicamentos e de placenta, resíduos perigosos de agrotóxicos, de óleos para motor e de combustíveis para veículos e máquinas, dentre outros. Por isso, atualmente, é exigido de toda a propriedade rural um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, no qual são registrados os tipos de resíduos gerados, a quantidade estimada da geração de cada um, a forma de acondicionamento e de tratamento e a destinação final destes resíduos. Nas propriedades rurais, os resíduos orgânicos, compostos por restos de alimentos, e o estrume devem ser encaminhados para compostagem. Os recicláveis devem ser encaminhados às empresas especializadas. Os resíduos de saúde, como seringas, ampolas, restos de medicamentos, entre outros, devem ser obrigatoriamente encaminhados para incineração. Para evitar sobras da calda no tanque pulverizador, algumas medidas devem ser tomadas, como calcular o volume da calda adequadamente para evitar grandes sobras no final de uma jornada de trabalho. A calda que sobrar no tanque pulverizador, mesmo que seja um volume mínimo, deve ser diluída em água e aplicada nas bordaduras da área tratada ou nos carreadores. Se o produto que estiver sendo aplicado for um herbicida, o repasse em áreas tratadas poderá causar fitotoxicidade e deve ser evitado. Então, nunca jogue sobras e restos de produtos em nascentes, rios e lagos. Quando há sobras do produto concentrado, você deve tomar algumas medidas visando a sua segurança, como mantê-lo em sua embalagem original, certificar-se de que a embalagem está fechada adequadamente e armazenar a embalagem em local seguro. Os produtos vencidos ou impróprios para a utilização normalmente são causados por erros de manuseio. Os produtos fitossanitários normalmente apresentam prazo de validade colocado nos rótulos ou nas bulas, e que vai de 2 a 3 anos, tempo suficiente para que sejam comercializados e aplicados. A compra de quantidades desnecessárias ou falha na rotação de estoque poderão fazer com que expirem os prazos de validade destes produtos. As embalagens dos produtos fitossanitários são dimensionadas para resistir
com segurança as etapas de transporte e armazenamento. Então, avarias nas informações de rótulo e bula ou danos nas embalagens normalmente são causadas pelo manuseio impróprio durante o transporte ou o armazenamento. Caso o produto venha a se tornar impróprio para a utilização ou em desuso, consulte o fabricante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. Peça sempre a ajuda de um engenheiro agrônomo para calcular a dose a ser aplicada em função da área a ser tratada, para evitar sobras de produtos. Agora, vocês vão assistir um vídeo com uma síntese de tudo que foi trabalhado na nossa aula de hoje. Isso é tudo por hoje. Espero por vocês no nosso fórum virtual para comentários e esclarecimentos de dúvidas. Até mais!